hoje nós vamos dar uma passeadinha em Romanos, no capítulo 7, no 6, no 8, quem quiser abrir. Mas vai ter slide aqui na frente também, para quem trouxe a sua Bíblia, quiser acompanhar. O primeiro está em Romanos 7, 24. Quem trouxe e já encontrou, pode colocar sua Bíblia no coração. Quem não trouxe, pode colocar sua mão. Nós vamos louvar o Senhor neste momento. Que não venha ser o meu eu, a minha carne, mas que seja o teu Espírito Santo, Pai, a usar a minha vida. E que neste momento, Senhor, se tiver algum mal, se tiver algo, Senhor Jesus, querendo atrapalhar o momento da palavra, que o Senhor venha repreender em nome de Jesus, ó Pai, todo cansaço, todo sono, toda distração, que nós possamos estar aqui em espírito e em verdade, Senhor, para te buscar e para ouvir a tua palavra. Então nos transforma, Senhor. Fala aos nossos corações. É isso que nós te pedimos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém? E eu quero começar perguntando o seguinte: quem aqui já ouviu ou já falou essa frase? É da natureza do homem ser ruim. Normalmente, as pessoas mais velhas, né, têm o costume de falar assim: é do ser humano, é do homem ser ruim, ter essência ruim, não ter caráter, não prestar. A gente ouve muito isso, né? E hoje, Deus ele vai falar aos nossos corações a respeito disso. E nós vamos descobrir, né, da onde que vem esse pensamento, da onde que vem essa ideia, que é da natureza do homem ser ruim, ter a essência ruim. E lá em Romanos 7, 24, diz assim, ó: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então aqui, em Romanos, né, Paulo, ele fala isso, que ele é miserável homem. E ali, ele se coloca nessa condição, né? E quando eu li essa palavra e fiquei pensando que foi Paulo que disse isso, né? E quando a gente pensa em Paulo ele foi um homem muito usado por Deus. Nós sabemos que o passado dele, né? Ele ali perseguia os cristãos, ele matava, ele era uma pessoa ruim. Mas desde quando ele teve ali um encontro com Deus, que ele ficou cego e teve aquela experiência, ele se tornou ali uma das pessoas que mais pregava e mais falava ali da palavra de Deus, né? Inclusive na prisão, Paulo ele não tinha medo do que podia acontecer com ele, se ele seria perseguido, se ele poderia morrer, se ele seria preso. Ele pregava e fazia o que tinha que ser feito, independente das consequências. E quando eu leio isso e vejo que foi Paulo que disse isso, né? Eu fico pensando muito que existe um contraste entre Paulo e a nossa geração atual. Porque Paulo, mesmo ele sendo um grande homem de Deus, ele se colocou na posição ali de miserável. Enquanto hoje em dia, quando a gente vê, principalmente com a internet, o que as pessoas mais procuram é o quê? Ter o reconhecimento, ter a glória. Hoje em dia, quando você vai a algum lugar, as pessoas falam assim: eu tenho não sei quantos seguidores, eu tenho 1 milhão de seguidores, eu tenho não sei quantas curtidas, o meu Instagram, ele tem muito engajamento. Tudo isso porque as pessoas, elas se preocupam com o reconhecimento do homem, com aquilo que o homem vai achar, com aquilo que as pessoas, tanto que as pessoas estão ali na internet vendendo uma realidade que nem sempre, que na maioria das vezes, na verdade, não é. Porque quando você abre o Instagram, por exemplo, de um influenciador, a pessoa ali ela não posta, por exemplo, as dores, as tristezas, a realidade. É sempre uma vida perfeita. Ela tem um casamento perfeito, os filhos perfeitos, ela acorda 5 horas da manhã, quando dá meio-dia ela já malhou, ela já estudou, ela já limpou a casa, já cuidou do filho, já levou o filho para a escola, já levou o cachorro para passear, já fez milhares de coisas. E aí, nós que estamos aqui na vida real, quando a gente abre nosso Instagram ali, e aí a gente vê que a pessoa já fez 1 milhão de coisas só de manhã, enquanto a gente mal conseguiu organizar a nossa vida, já bate aquela comparação, aquele desespero de que o outro consegue, o
está fazendo, que o mundo está girando e a gente está parado no mesmo lugar. Então, o primeiro ponto que Deus ele quer falar conosco é que não existe vida perfeita, não existe pessoa perfeita. O único que foi perfeito, o único que veio aqui na terra e teve essa dádiva de ser perfeito foi o Senhor Jesus. Agora, se o restante, a humanidade, não tem. Então, o primeiro ponto que nós, como cristãos, precisamos ter é que nós não devemos nos comparar com o ser humano, não devemos nos comparar com o homem, mas sim com o Senhor Jesus, de buscar ali a perfeição, né? E quando eu fui colocar no Google, né, fiz igual a pastora Vilma, e fui pesquisar o que significava a palavra miserável. E aqui, quando Paulo ele diz que ele é um miserável, ele quer dizer que ele é muito pobre, que ele não tem valor, que ele é podre, a pessoa ali que não tem nada, valor algum. E eu fiquei pensando, poxa vida, um homem que, pelo menos nós hoje aqui, consideramos um homem tão usado por Deus, mas quando ele estava ali na presença de Deus, quando ele se colocava diante de Deus, ele se considerava miserável. E é isso que nós precisamos, é nessa posição, é nessa condição que nós devemos nos colocar diante de Deus. Porque a pessoa que se acha boa demais, que se acha suficiente, ela precisa de Deus? Não. Porque ela acha que dentro dela, que ela consegue fazer tudo. E talvez Paulo só conseguiu fazer tudo o que ele fez e vencer tudo o que ele venceu, porque ele sabia que não era por ele, não era pelas mãos dele, mas por Deus que existia sobre ele, por quem estava dentro, com o que ele carregava dentro dele. E nós precisamos tratar isso em nós, nos colocar nessa posição de miseráveis, de que sem Deus, sem a presença do Espírito Santo em nós nada somos. Nós somos sem valor, nós somos pobres. Por isso, nós somos pobres, por isso que Jesus, ele morreu na cruz. E esse é o preço da nossa vida. Mas é o preço da nossa vida em Cristo, em Jesus. Sem Ele, não adianta. E lá em Romanos 7,18 diz assim, ó: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas eu não realizo. Então ali, Paulo, mais uma vez, ele assume que dentro dele existe o bem, ele quer fazer o bem, mas a carne dele, o que habita ali nele, ele não consegue realizar, porque ele está ali, porque pela carne dele, ele vai fazer alguma coisa boa? Não. Ele só faz o que é mal. E nós precisamos reconhecer isso, e não para entrar numa condição de coitado, eu não mudo, porque a minha carne é fraca, eu não me conserto com Deus, porque eu sou ser humano, eu sou falho, né? As pessoas falam muito aí no mundo, e falam assim, o cair é do homem, e as pessoas muitas vezes usam até mesmo da Bíblia, e usam de frases para justificar ali as suas fraquezas, as suas debilidades. Mas quando a gente lê que Paulo fala assim, eu não tenho bem em mim, porque a minha carne não tem bem. E você vê que Paulo foi a pessoa que pregou, que evangelizou, que buscou, que salvou vidas. Paulo passou uma parte da vida dele na prisão. E aí não era motivo para ele não mais pregar quando ele estava na prisão. Ele escrevia cartas. Então, se ele não podia estar lá fisicamente, então as palavras dele iam chegar de alguma forma, nem que fosse por carta, porque antigamente não tinha celular. Então, já que ele não podia mandar uma mensagem, já que ele não podia estar lá fisicamente, então as cartas dele e as palavras dele, que eram guiadas pelo Espírito Santo, iam chegar ali nas igrejas de alguma forma. E ali a pastora até nos deu ali, né, a missão de falar, e ela falou no culto, né, que muitas vezes as pessoas justificam a sua falta de eu não faço a obra, eu não evangelizo porque eu estou corrido, mas todo mundo tem um celular na mão. E aí ela falou pra gente que essa semana, né, a gente ia entrar no propósito de todo culto a gente ia evangelizar e a gente ia convidar alguém. Porque se você não pode estar lá fisicamente na porta da pessoa chamando ela para vir por culto, mas você pode mandar pelo WhatsApp, você pode mandar uma mensagem, você pode mandar um convite. Entenda que não tem limitações para quem quer fazer. E Paulo era a pessoa que ele queria fazer. Então se ele pudesse falar pessoalmente, amém. Ele ia lá, ele ia pregar, ele ia falar. Se ele não pudesse, porque ele estava preso, ele ia escrever cartas. Ele ia fazer um jeito que ele ia dar. E é isso que nós precisamos
entender que não tem vida corrida, não existe nada na nossa vida que possa nos impedir ou nos bloquear de falar a palavra de Deus, de pregar. Se você não pode de um jeito, você vai se virar com o outro. Mas você tem que entender que fazer a vontade de Deus, fazer a obra, falar da palavra de Deus, falar o seu testemunho para que as pessoas possam enxergar Deus em você, isso você precisa fazer em qualquer momento. Eu sempre admirei que a pastora Vilma, né? Aonde ela vai, seja no hospital, eu já estive com ela, por exemplo, em velório, e ela é a pessoa que aonde ela está, ela para alguém para falar do testemunho da igreja, do testemunho dela, para falar de Jesus. Mas por que isso? Porque é uma pessoa que tem a salvação. E aquele que é salvo, ele quer salvar. E não porque nós somos melhores do que os outros, mas é porque, pensa assim, ó, se por exemplo, nós fôssemos moradores de rua, e ali você souber, e aí morador de rua normalmente passa necessidade, passa fome, e aí você descobriu um lugar onde dá alimento, dá comida, você vai ficar só para você? Não, normalmente o que você vai fazer? Vai pegar ali, vai se alimentar e vai sair falando para as pessoas aonde tem, para que outras pessoas naquela condição possam se alimentar também. E é assim com a palavra de Deus, e é assim com Jesus. Nós somos pessoas que necessitamos dele, que precisamos dele, e não só 3 vezes na semana, mas todos os dias da nossa vida. E aí, por receber a salvação, por receber ali a ocupação do vazio que existe na nossa vida, porque cada um aqui chegou com a sua história, e cada um aqui sabe aonde Jesus entrou e fez a transformação. A minha história é diferente da história da pastora Ana, que é diferente da Yasmin, só que a única coisa que é igual é que Jesus, o mesmo Jesus, transformou a nossa vida. E ele é tão poderoso que não importa qual a minha dificuldade, qual a dificuldade dela, qual a dificuldade do outro, não importa qual o problema, não importa qual o tamanho do vazio, ele é suficiente. Ele é tão poderoso que ele pode preencher e ocupar o vazio que existe na nossa vida, independente da nossa história, independente de como você chegou aqui. E aí depois que você recebe a presença de Deus, depois que você recebe ali a transformação de Deus, é natural do nosso espírito, é natural de nós querer evangelizar e querer falar desse amor. E aí você fala assim, obreira, você está falando que é natural isso acontecer, mas eu não tenho vontade, eu não sinto vontade. Pelo contrário, às vezes Deus toca no meu coração para falar e eu tenho vergonha. Às vezes eu tenho a oportunidade de evangelizar e eu não falo. Eu me converti e as pessoas que estão à minha volta, elas não sabem que eu sou evangélico, que eu estou na igreja, que eu sou de Deus. E aí, se você tem essa percepção, você precisa de se transformar hoje, você precisa de uma mudança hoje. Porque você não pode estar na igreja e ser transformado e falar que você é um cristão e falar que você carrega o nome de Cristo se as pessoas não olham para a sua vida e não reconhecem isso. Existe um problema. Porque as pessoas precisam. Quando as pessoas olhavam para Paulo, quem ele era, Saulo, e depois quando ele se tornou Paulo, as pessoas enxergavam claramente quem ele era. As pessoas enxergavam assim nitidamente quem ele era. As pessoas não podem procurar uma bússola ali, algo para poder procurar em você onde está Jesus. Tem que ser a primeira coisa. Quando você se apresenta para alguém, ou quando você vai para a sua família, muitas vezes que já te conhecia antes e agora está te conhecendo com Cristo, a primeira coisa que elas precisam ver em você é a transformação de Jesus. É o que Jesus fez. E elas têm que falar assim, nossa, olha como fulano está diferente. Olha como fulano mudou. Se você não ouve isso, ou se não teve isso na sua vida, existem 2 motivos. Ou você sofre por perseguição, e é normal, porque quando você se converte, as pessoas vão te perseguir, o diabo vai querer usar pessoas para te perseguir, mas isso significa que está no caminho certo. Ou é porque você não está mudando suas atitudes. Você diz que foi transformado por Jesus, mas as pessoas não conseguem enxergar. E aí é um problema. E aí você precisa mudar. E a gente precisa se analisar, porque no mundo de hoje, onde virou normal, infelizmente, ser cristão, as pessoas elas enchem a boca para falar, mas aí 5 minutos de conversa, você fica assim, aonde está Jesus nessa pessoa? Porque ela falou que é, mas não tem. Às vezes eu já cansei de ver, até falei para a Larissa, né? Para a Larissa aqui, eu já tive algumas
pessoa não bate com o que ela canta. Ela está cantando isso, mas o que ela vive vai contra. E aí quando você começa a conhecer a pessoa, você não enxerga Deus. E aí eu deixei de seguir muitos deles por conta disso. Mas será que as pessoas, quando olham para você, elas têm a mesma percepção? Elas têm a mesma ideia de que aquilo que você diz, mas aquilo que você faz não bate? Porque precisa. Por isso que a Bíblia fala que tem que ser sim, sim e não, não. Porque aquilo que a gente fala tem que ser com a nossa boca, com o nosso coração e com as nossas atitudes. Porque é através das nossas atitudes, dos nossos exemplos, que nós vamos transformar as pessoas. Não só com as palavras, mas principalmente com os exemplos. Paulo transformou ali muitas vidas porque as pessoas enxergavam nele a transformação. Não só pelas cartas que ele mandava, mas porque a vida dele era uma referência. A vida dele era um exemplo. E a gente precisa analisar e pensar sobre isso. Em Romanos 6, diz assim, usa o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo. Pois a sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravidar pela impureza e pela maldade, o que fez afundar ainda mais no pecado. Agora, deve se entregar como escravo à vida de justiça, para que se tornem santo. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Dá uma paradinha aí. Quando eu li essa passagem, eu fiquei pensando o que muitas pessoas e o que o diabo muitas vezes tenta usar para quem está na igreja. Porque quando nós estamos aqui na fé, uma das armas que o diabo mais usa, e isso é velho, né? É que, agora que você está na igreja, você não tem tempo. Agora que você está na igreja, você tem que ir para o culto, você tem que participar das coisas da igreja, aí você não fica mais com a sua família. Mas você não pode, enquanto todo mundo, por exemplo, já houve situações, né? Vai ter um jogo de futebol importante, você está aqui na igreja, enquanto todos os seus amigos estão ali assistindo. Vai ter uma reunião, vai ter um aniversário, algo do tipo, e aí você que prioriza estar no culto, que prioriza a obra, muitas vezes não se faz presente, e o diabo tenta, todo o tempo, querer fazer com que as pessoas que estão dentro da igreja se sintam aprisionadas, se sintam presas. Porque o diabo vende que quem está lá no mundo tem uma vida livre, tem uma vida que ela pode fazer tudo o que ela quiser. Quando na verdade essas pessoas são marionetes. Quando na verdade as pessoas elas são ali, o diabo vai conduzindo, vai ali com um tabuleiro que existem ali as peças, e o diabo vai movendo, e ali, igual um jogo de xadrez, tem a rainha, tem o cavalo, tem as peças ali, e a rainha é a maior peça, certo? É a peça principal ali. Mas quem conduz a rainha é quem está ali jogando aquele jogo. Então, apesar da rainha ter poder ali no jogo, se quem estiver conduzindo aquelas peças não conduzir da maneira certa, de nada vale ter uma rainha. E a mesma coisa é o diabo. O mundo é como se fosse um jogo de tabuleiro. E as peças estão ali, e por mais que aquelas pessoas se acham que elas têm liberdade, elas acham que elas têm poder para escolher o que elas querem fazer, na verdade elas estão sendo manipuladas e conduzidas pelo diabo. Só que o diabo tem que entender para nós que estamos aqui. Porque quem está lá fora, não interessa a ele já tem o controle. É a gente que está aqui. É quem está aqui ouvindo a palavra de Deus, que o diabo quer durante o culto, enquanto nós estamos aqui pregando, fala coisa no seu ouvido, para que você se sinta aprisionado, para que você se sinta sem valor, para você olhar o seu amigo lá fora, que o Instagram vende uma vida de felicidade, e você fala assim, olha como ele é feliz, olha como ele é livre, olha como ele pode fazer o que ele quiser, e eu não posso, porque eu não posso isso, porque eu não posso aquilo, porque a Bíblia fala isso, porque a Bíblia fala aquilo, e aí o diabo vai colocando sementes. Só que aí, aqui, né, ele faz uma pergunta, e qual foi o resultado dessa vida livre? Né? E aí ele responde, hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Então você vê ali que ele fala que aquelas pessoas tinham uma falsa ilusão ali de ter uma vida livre, mas quando elas se convertem e elas vão olhar para a vida que elas tinham antes, elas se envergonham. E aí eu te pergunto, quem já passou por isso? Quem já teve esse momento em que você olha, hoje, sendo cristão, hoje aqui, vendo a palavra, tendo acesso ali à Bíblia, você olha e fala assim, nossa, quando eu era do mundo, eu fazia tal
coisa, o quão ridículo eu era naquela época, o quão sem noção, o quão feio era aquela situação. E a gente precisa ter esse sentimento de vergonha pelas atitudes que a gente tinha no passado, antes de Cristo. Se você olha, por exemplo, se você está aqui hoje, mas você olha o seu passado, antes de Cristo, e você não sente vergonha, e você se orgulha, ou você sente saudade, existe um problema. Porque não pode bater. São vidas completamente diferentes. A vida que Cristo nos promete é uma vida em abundância. É uma vida que tem vida. Já aqui ele fala que as atitudes que do passado, além de nos envergonhar, eram coisas que nos levavam à morte. Então, como cristão, com nossos olhos abertos, a gente precisa identificar que beber, que trair, que ter amizades que nos levavam para fofoca, a olhar as pessoas com maus olhos, eram coisas que nos traziam morte na vida. Porque quando você olha, por exemplo, uma pessoa do mundo, que é amiga de todo mundo, que é a legalzona, que está na roda sempre ali, falando de todo mundo, quando você parar para conversar com essa pessoa, sozinha no particular, você vê que não tem nada de alegria. Você vê que só tem tristeza, que só tem morte. Porque sem Jesus, gente, na nossa vida, não tem como ter vida. E o diabo tenta vender isso, de que lá fora você vai ter uma vida livre, quando na verdade você vai ter uma vida de destruição. Porque a Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele começa matando a nossa fé. Ele começa roubando a nossa alegria. Porque por mais que as pessoas vendam lá fora que tem a felicidade, que estão alegres, na verdade elas não são. Porque a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade só vem de Jesus. Só em Cristo a gente consegue ter. Só em Cristo a gente consegue ter uma vida transbordante. Uma vida que vai transbordar vida para outras pessoas. E não destruição e não morte. E em Romanos 8:7, ele fala assim, ó: pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus. E nunca obedecerá. Então aqui a gente vê que é impossível a pessoa que vive na carne ser amiga de Deus, ser próxima de Deus. Porque ele fala que, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Então, se você é uma pessoa que está aqui na igreja, mas você não busca ser uma pessoa espiritual, você não busca ter os pensamentos de Cristo, ter atitudes que condizem ali com o Espírito e não com a sua carne, dificilmente você vai ser amigo de Deus. Pelo contrário, você vai ser inimigo de Deus. Porque Deus e a carne não bate. E aí que acontece, e aí que está o problema, né? Eu estava vendo uma matéria no Instagram, onde falava que existe um vídeo de um certo cantor, onde ele está sendo entrevistado ali, e aí ele fala assim, eu não quero ir para o céu. Eu já decidi que eu não quero ir para o céu. Aí o entrevistador fica espantado e fala assim, que as pessoas, mesmo no mundo, elas querem ir para o céu, mas esse cantor ele fala que ele não quer. E aí a pessoa fala assim, como assim você não quer ir para o céu? Tipo, todo mundo quer ir para o céu? Aí ele fala assim, não, é muito chato. Eu já fui em alguns cultos, eu já fui em algumas igrejas e é muito chato, eu não quero. E aí ele fala isso e eu fiquei pensando, né? Ele é um homem, claramente, um homem do mundo, um homem que vive pela carne, e aí ele olha os cultos, ele olha o céu, e na visão dele ele julga chato. Mas é claro que ele julga chato, porque ele é uma pessoa que vive pela carne. A nossa carne, ela não quer ir para o céu. A nossa carne não acha que é legal os cultos. E aí, quando eu vi isso, sabe e aí tinha uma frase que dizia assim, o céu, ele não é um escape do inferno. Não é assim, ó, então eu não quero ir para o inferno, eu caio para o céu. Não, não é isso. Não é isso. O céu é para quem nasceu de novo. É para quem matou a sua carne para viver uma vida em espírito. Porque quando Jesus ele fala sobre o batismo, é sobre isso. É sobre a gente matar a nossa carne. Porque a nossa carne é inimiga de Deus. Então se você vive pela carne, você não vai para o céu, não se preocupa. Porque Deus não vai te querer lá, se você é uma pessoa que
pela carne. Agora, aquele que mata a sua carne e vive uma vida em espírito, esse sim, olha para o céu e consegue olhar a grandeza, e consegue olhar a honra que nós temos. Porque nós não merecemos o céu. Nós vamos para o céu, e quem aqui se permanecer na fé vai para o céu pela misericórdia, pela graça de Jesus. E não porque a gente merece. Então quando aquele cantor ele fala assim, eu não quero ir para o céu, é uma prepotência que ele está ali falando. É um absurdo. Porque humanamente falando, nem merecedores nós somos. E quando eu olho para esse homem, ele fala, e as pessoas, e eu fico pensando nas pessoas, que muitas vezes imaginam o céu, e quando a gente fala assim, ruas de ouros, e cristais, e diamantes, e isso e aquilo, e muitas vezes a gente enxerga isso como algo grandioso, mas quando na verdade a maior riqueza do céu não é nada disso, é o Senhor Jesus. É ter Deus lá. É você poder estar ali fazendo parte do coral de Deus. Você entende que é diferente quando você vive uma vida em espírito e uma vida da carne? Porque a vida da carne se preocupa com tesouros que aqui na terra o homem pode ter. Porque ouro, riqueza, a gente pode conquistar aqui na terra. A gente não precisa ir para o céu para isso. Mas estar diante do coral de Deus, estar ali diante do próprio Deus, é algo que somente o nosso espírito deseja. Somente a nossa alma deseja. E por isso que nós precisamos cuidar, tomar cuidado com o nosso espírito, cuidar para estar aqui na fé, cuidar ali para alimentar o nosso espírito e não dar ouvido à nossa carne. E no momento, e o maior inimigo ali do nosso espírito muitas vezes é a correria. Porque é na correria que o diabo coloca ali para você a desculpa do cansaço, do que você não tem tempo, de que está correndo demais. E aí você não prioriza aquilo que é importante para o seu espírito. Enquanto isso, a sua carne está dando aplausos. Ela acha ótimo que você não consegue orar, que você não tem tempo para louvar, que você não tem tempo de mandar uma palavra, uma mensagem para alguém, para fortalecer a fé de alguém. Tudo isso a nossa carne ama, enquanto o nosso espírito chora. Como que está a sua vida espiritual? Como que está o seu relacionamento com Deus? Será que você tem andado mais pela carne ou mais pelo espírito? Se você está falando, não, obreira, graças a Deus eu estou conseguindo me manter na fé, eu estou andando mais no espiritual, as atitudes que eu tomo, eu sei que vocês percebem isso, né? Mas eu percebo que quando eu estou ali, conectada com Deus, que eu estou bem, que eu estou na fé, até as minhas atitudes são diferentes diante dos problemas. A forma como eu reajo às situações é diferente. Porque sim, quando você é uma pessoa que vive pela carne, você é a pessoa que por tudo briga, você é a pessoa que tudo vê um problema, que tudo você olha pelo lado negativo, tudo você quer causar. Você não é a pessoa que traz a solução, você é a pessoa que traz o problema. Por outro lado, quando você anda em espírito, quando você anda com Deus, até aquilo que está errado, até aquilo que está errado, você consegue ter uma visão. E não porque você é bom, mas porque o Espírito Santo mostra. Nós tivemos um problema na produção na fábrica, e aí, ontem a Aurélio até comentou comigo, ele falou assim, nossa, amanhã eu vou fazer um jejum, e em nome de Jesus, Deus vai me mostrar o que está de errado. Ele vai me mostrar o que está acontecendo, porque eu não estou conseguindo enxergar, mas Deus vai me mostrar. Você entende que... Aí você fala assim, o que Deus tem a ver com cadeira? O que Deus tem a ver com o problema que tem na sua fábrica? Todos. Porque tudo aquilo que está ligado em nós, tudo aquilo que envolve a nossa vida, Deus ele se importa. E quando a gente coloca Ele na direção, quando a gente coloca Ele na frente, Deus ele nos mostra, Ele abre o caminho, Ele esclarece. Mas muitas vezes você vive uma vida amarrada, você vive uma vida onde nada dá certo, que tudo quebra, tudo dá errado, é só problema, é só confusão, é só destruição, você não sente paz, porque falta a presença de Deus, falta ali o Espírito Santo. E ele fala assim, mas eu não vou orar para Deus porque meu filho não está conseguindo me obedecer, ou porque meu filho está com um problema, é bobeira isso. Talvez para você seja bobeira, mas para Deus não é importante. E nessa situação, o diabo se aproveita. E diga uma coisa, todas as vezes em que você não coloca Deus na direção de algo da sua vida, seja grande ou seja pequeno, significa que aquele lugar está vazio. E significa que quem vai ocupar
você não está conseguindo ter paz, porque só tem problema, é um atrás do outro, parece uma luta. Quando você vence um soco, vem outro, você não consegue se levantar porque você vive no chão de tanta pancada que tem, porque talvez falta você colocar na mão de Deus a sua vida. Fala, Senhor, está aqui. Eu não sei como eu vou fazer, eu não sei como eu vou resolver, eu não sei como será feito, mas está nas tuas mãos. Me ilumina meus caminhos. Sabe, tem pessoas que acordam e as pessoas elas não oram, elas não consagram o seu dia na mão de Deus. Não consagra ali a sua rotina, não consagra os seus filhos. E a gente precisa, quem é pai, quem é mãe precisa, antes do filho ir para a escola. Você não está aí 24 horas com o seu filho. Então se você não está, Deus precisa estar. O Espírito Santo precisa estar ali guiando o seu filho. Porque ele vê coisa que você não vê. Ele enxerga coisa que você não enxerga. Não só na vida do seu filho, mas até na nossa. Quantas coisas acontecem no mundo espiritual que a gente não faz nem ideia. Quantos livramentos a gente pode ter vivido aqui hoje e nós não fazemos nem ideia. Mas porque o Espírito Santo, porque Deus ele está presente. Então a gente precisa consagrar a nossa vida, a nossa casa, os nossos filhos, as nossas conquistas para Deus. Para que a bênção dele, para que a presença dele venha estar em nós. E assim a gente consiga ter uma vida bem sucedida, né? E em Filipenses 2,13 diz assim, ó. Mas eu falei antes, desculpa. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Quando li esse versículo, eu fiquei pensando, né? Eu estou falando aqui sobre a nossa carne, que ela não faz nada de bom, que ela não faz tudo ruim. E aí você fala assim, obreira, se a minha carne não tem vontade de fazer nada que agrada a Deus, não tem vontade de fazer nada que ali vai me aproximar de Deus, então como que eu vou fazer? E aí Paulo, ele fala, ele nos ensina que até a vontade e o operar vem de Deus. Porque, gente, tem uma coisa, sem Deus nós não somos nada. E Jesus ele fala isso em João 15, 5. Ele fala assim, ó, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Entenda uma coisa, tudo o que você tem, inclusive a sua vida, você só tem por causa de Deus. Você só tem pela misericórdia de Deus. Então, sempre que você se achar bom demais, achar que você é o cara, achar que você fez, que você aconteceu, lembre-se que sem Jesus você é nada. Sem Deus nós nada somos, nós nada conquistamos. Então, se sem Ele nós não somos nada, significa que quando nós estamos nele e Ele em nós, aqui como diz, assim nós vamos dar frutos. Então entenda, meu amado, você precisa estar em Cristo e Cristo precisa estar em você, para que as coisas possam fluir, para que você possa dar fruto. Talvez você olhe para as suas mãos e você fale assim, obreira, as minhas mãos estão vazias, porque eu não tenho frutos, eu não tenho nada para ofertar, nada para oferecer, porque eu nada tenho. Isso significa que o problema não está aqui nas suas mãos, está dentro de você, está dentro do que você está carregando. Porque se você não carrega Jesus dentro de você, as suas mãos vão sempre continuar vazias. Agora, se você entender, compreender e colocar Jesus no seu coração, colocar Jesus na sua vida, você vai dar frutos. Você vai dar tantos frutos que você não vai nem conseguir contar. É só você lembrar da passagem ali de Pedro. Pedro estava lá, passou a noite inteira para pescar. E aí ele voltou da pesca sem nada. Sem nada. E aí Jesus encontra Pedro e aí ele fala para ele, volta para o mar. E aí ele fala para Jesus, eu passei a noite inteira e nada pesquei, mas sobre a tua palavra eu vou. E a bênção de Pedro foi tão grande que não ficou só no barco dele. Precisou de outros barcos para encher. Outros barcos ali foram abençoados com a bênção que Pedro recebeu. E a diferença era Jesus. Porque Jesus ele é o suficiente. E quando nós estamos com Ele, quando nós estamos nele, nós somos suficientes. Então talvez o diabo tenha deturpado isso em você, meu amado. Se você tem se sentido sem valor, se você tem se
sentido ali que você não vale nada, que você não presta, que você não faz, fale para você mesmo: em Cristo eu tudo posso. Quando eu estou nele, eu dou frutos. Porque é Ele que nos move, é Ele que nos guia. E nós falamos, né, aqui da natureza humana, da natureza do homem, que é uma natureza e uma essência ruim. E quando eu tirei a palavra de Romanos e me veio aquela frase que eu falei no início, eu fiquei pensando: nossa, a gente fala que é da essência, da natureza do homem ser ruim. E aqui Paulo, né, ele se coloca nessa condição de miserável. Mas quando nós vamos para Gênesis 1, diz assim, ó: então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra, e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos, à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E aí, eu quero te fazer uma pergunta: Deus é ruim? A essência de Deus é ruim? A natureza de Deus é ruim? Só que nós fomos feitos a quem? A imagem e semelhança dele. Então, não é que é da nossa natureza. Porque o certo é que a nossa natureza é ter boa. A nossa natureza é ter uma essência boa. Mas o homem deu a brecha. O homem mudou isso. O homem que transformou aquilo que era bom em algo ruim. Quando pecou, quando desobedeceu a Deus. Porque no início era para o homem ser bom por natureza. Era para o homem fazer aquilo que era certo. Mas graças ao pecado, graças ali à brecha que Adão ali deu, nós temos essa luta. E aí você pode falar assim: ah, Obreira, mas se Adão fez, pecou, e agora é da nossa natureza então pecar, então está tudo abandonado, está tudo feito, então não tem o que ser feito. Não. Porque Deus, desde o início da Bíblia até o final, quando a gente lê, a gente vê que Deus, Ele insiste em salvar a humanidade. Ele insiste em nos salvar. Em vários momentos da história, a gente vê Deus ali, ó, falando, Deus mandando profeta, Deus mandando um, Deus mandando outro, Deus criando estratégia, até o ponto de que nada iria resolver, e ali Ele manda Jesus. Então, pelo sangue de Jesus, pela misericórdia, pela graça de Deus, nós podemos ter uma vida diferente. Nós podemos mudar a nossa natureza. Pode ser que lá fora, as pessoas, os homens, tenham a natureza ruim. Mas você que está aqui ouvindo essa palavra, você que se diz filho de Deus, você não pode aceitar que é natural que você seja ruim. Porque pelo contrário, se você é filho de Deus, é natural que você seja uma pessoa boa, que a sua essência seja boa, que os seus pensamentos sejam bons. Porque muitas vezes, uma das nossas maiores lutas é contra o nosso próprio pensamento. Eu estava falando isso hoje no nosso serviço, que nós precisamos lutar contra a nossa mente, porque Deus ele fala na palavra que Ele sabe o pensamento que Ele tem a respeito de nós, que são pensamentos bons, pensamentos de paz. E muitas vezes você é a pessoa que olha para si mesmo e você consegue olhar o seu pecado, só consegue olhar as suas falhas, só consegue olhar ali o que você fez ou deixou de fazer. Quando na verdade você precisa se olhar e falar assim: ó, tá bom, eu errei, eu pequei, eu falhei, mas isso não vai me definir, esse não é o meu fim. Porque Jesus não pode ter morrido na cruz, Ele não pode se deixar da glória, deixar no céu, para vir aqui na terra, morrer no nosso lugar, para que a gente, por conta de um pecado, por conta de uma fraqueza, a gente abra mão de tudo. Então, meu amado, faça valer a pena o sacrifício de Jesus. Faça valer a pena a misericórdia, a graça de Deus na sua vida. E lute todos os dias. Porque é uma luta. Porque a sua carne vai querer gritar. A sua carne vai querer dominar. Mas se você alimentar o seu espírito, ela não tem chance.
Se você focar nas coisas que vêm do céu, a sua carne perde. Mas depende de você. Depende da sua vida, porque Jesus nos deu o livre-arbítrio. Então que a gente venha escolher, fazer a escolha certa, para que a gente venha viver uma vida de santidade e uma vida que possa nos levar para a salvação, para a glória, para estar com o Pai. Amém?